Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos dar continuidade à revisão dos conteúdos básicos de geometria vistos no sexto ano. Nessa aula vamos falar um pouquinho de ângulos e do grau. Bom, para ajudar a gente a entender o que é um ângulo, eu trouxe alguns objetos que nos ajudam a entender a ideia do que é um ângulo. Basicamente, ângulo se refere à inclinação ou à abertura de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui ó, um exemplo bom, fácil, seria a tesoura. Perceba que temos uma tesoura aqui, a tesoura está fechada, não tem nenhuma abertura, abertura zero. E aqui, nesse outro caso, a tesoura já tem uma abertura, já tem um ângulo, certo? Esse ângulo poderia aumentar ou diminuir, tá? Outro exemplo seria os ponteiros do relógio. Eles têm um certo ângulo, eles formam um ângulo, eles têm uma abertura entre eles. Ou se não, como nesse objeto, nesse bonequinho aqui, ó, ele está com a boca mais aberta ou a boca menos aberta, né? Então, a ideia do ângulo é sempre dessa abertura aqui, ó. Ou se não, em outros casos também, assim como na torre de Pisa, a ideia de inclinação, o quanto essa torre está inclinada. Bom, então o que é um ângulo na geometria, na matemática? Um ângulo é uma figura como essa aqui, ó. Então, qual a definição de ângulo? Ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem. Então, lembrando que é uma semirreta, ela tem um começo, mas não tem fim. Ó, tem começo, mas não tem fim. Então, quando eu tenho duas semirretas de mesma origem, ou seja, elas começam no mesmo lugar, essa figura aqui forma o ângulo. A notação, como que a gente chama um ângulo? A gente chama de ângulo AOB com um circunflexo no O, para dar ênfase que o O é o vértice do ângulo, AOB, ou nesse caso, se você quiser chamar, você pode chamar de BOA. O importante é que o O esteja, a letra O esteja no meio, certo? Com o circunflexo, para mostrar que ele é o vértice do ângulo. Os elementos de um ângulo, todo ângulo tem os lados, que são as semirretas OA e OB. Então, esses aqui são os lados do ângulo e tem o vértice, que é a pontinha aqui, que é a origem das duas semirretas. Bom, então para a gente terminar essa introdução do que é um ângulo, fazer uma brincadeira aqui, ó. Observe alguns objetos ao seu redor. Então, provavelmente no lugar que você está, provavelmente deve ter uma porta perto de você e um caderno ou um livro, algo parecido com isso. Gostaria que você percebesse que nessas duas figuras a gente tem alguns ângulos aí, ó. Por exemplo, na porta, esse cantinho aqui é um ângulo e no caderno, esse cantinho é um ângulo. Agora eu gostaria que você pensasse que, embora muito diferentes esses objetos, tanto de tamanho quanto de formato, gostaria que você pensasse em qual dos dois ângulos é o maior? Será que é o ângulo da porta ou o ângulo do caderno? Bom, eu queria que você percebesse então que a medida de um ângulo está relacionada com a abertura do ângulo, né? E não com o tamanho do objeto que forma esse ângulo. Então, por exemplo, a porta ela é muito maior do que o caderno ou o livro. Mas a abertura que a gente tem aqui é a mesma abertura que tem no caderno. Então, os ângulos eles são iguais. A medida do ângulo é a mesma. Nenhum ângulo é maior do que o outro. Certo? Por exemplo, aqui nesse desenho, essa semirreta foi desenhada desse tamanho e essa semirreta foi desenhada maior. Mas o ângulo, ele se refere muito mais à abertura, se refere à abertura e não ao tamanho dos lados do ângulo. Então, com essa brincadeira, eu já acabei falando de um outro conceito importante sobre ângulos, que são ângulos congruentes. Então, aqui, ó, vejam só, eu tenho dois ângulos aqui, o ângulo CAB e tem o ângulo EPD. Esses dois ângulos, cada um está numa posição, cada um está num lugar. O que são ângulos congruentes? Dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma abertura, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, a princípio, esses dois ângulos, eu não sei se eles têm a mesma medida. Pode até parecer, mas eu não sei. Agora, se eu fizer uma marquinha aqui igual para os dois, isso significa, nas figuras, nos desenhos dos exercícios, significa que os ângulos têm a mesma medida. E aí sim, com essa marquinha eu consigo garantir que os ângulos têm a mesma medida, portanto, eles são ângulos congruentes. Então, ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida, ou seja, a mesma abertura. Que é o que aconteceu no caso do exemplo anterior com o caderno e com o livro. Eles eram ângulos congruentes, nenhum ângulo era maior do que o outro. E a notação é o ângulo CAB é congruente ao ângulo EPD. CAD é congruente, esse é o símbolo de congruente, ao ângulo EPD. Bom, então a gente já começou a falar um pouco de medida de ângulo,
Mas a gente mede várias outras coisas em geometria. O que que são medidas? Então, por exemplo, uma coisa que a gente mede muito em geometria é o comprimento. Então a gente mede o comprimento de várias coisas, que como, por exemplo, nessa figura a gente mede a altura de uma pessoa, por exemplo. É uma medida linear, uma medida de comprimento. Estou medindo a distância da cabeça da pessoa até o chão, até o pé dela, certo? Essas medidas são medidas de comprimento. A distância entre duas pessoas, a distância entre duas cidades, essas são medidas de comprimento. Em geometria também a gente calcula bastante e mede a área ou a superfície. Então, por exemplo, aqui ó, tem um mapa do Brasil. Cada uma dessas regiões, embora tenham formatos diferentes, elas têm uma área, elas têm uma superfície. Então, calculando a área ou a superfície de cada região, a gente consegue comparar quem é maior, a região Nordeste ou a região Centro-Oeste. O quanto a região Norte representa do Brasil? Será que ela é metade? Será que ela é mais que a metade? Menos que a metade? Então, a área e a superfície serve para medir áreas ou superfícies de coisas planas, de figuras planas. Outra coisa que a gente mede bastante em geometria é o volume. Volume é, a gente, por exemplo, aqui, ó, essas duas latas aqui, qual lata cabe mais, né? Essa lata A ou na lata B? Então a gente consegue comparar aonde cabe mais, se uma é o dobro da outra, assim por diante. Então a gente consegue medir capacidade também. Agora o que a gente está trabalhando é com ângulo. Então o ângulo precisa de uma medida também. Então aqui eu peguei uma animação para vocês, ó. Veja só, aqui eu desenhei uma circunferência e coloquei aqui, ó, dois segmentos, os dois estão um em cima do outro. Se eles estão um em cima do outro, quer dizer que não tem abertura entre eles. À medida que eu vou mexendo em um dos segmentos, ó, vai formando um ângulo. Se eu vou mexendo nessa abertura, eu estou mudando o tamanho do meu ângulo. Certo? Estou deixando o meu ângulo maior, 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 cada vez maior, até completar uma volta inteira com esse meu ângulo aqui, ó. Certo? Completei uma volta inteira. Então, de vários tamanhos possíveis, um dos tamanhos possíveis é se eu completar a volta inteira. Essa volta inteira é o que a gente chama de ângulo de uma volta, que é também conhecido como ângulo de 360 graus. Uma volta completa é o ângulo de 360 graus. Então, a gente fala que a medida do ângulo CABE, que é toda essa volta aqui, é 360 graus. Bom, então aí o que é o grau? Então, o grau, 1 grau vai ser 1/360avo de um ângulo de uma volta. Então, se eu pegar a volta inteira, dividir em 360 partes iguais, uma dessas partes aqui representa 1 grau, certo? E a gente fala então que a medida de CAB é igual a 1 grau. Bom, então sabendo agora que uma volta inteira tem 360 graus e sabendo que é 1 grau, vou fazer umas perguntas para vocês pensarem um pouquinho sobre a medida de um ângulo. Então veja só, tem uma figura aqui, é uma pizza, espero que seja uma figura bem conhecida de vocês. E aí eu faço uma pergunta: quantos graus tem o ângulo da fatia de uma pizza se for dividida em 8 pedaços iguais? Então geralmente a pizza é dividida em 8 pedaços, se eles forem divididos em 8 pedaços perfeitamente iguais, qual vai ser o ângulo de cada uma das fatias? Bom, então se você fez a continha aí, você chegou no resultado que é 45 graus. Como chegar no 45 graus? Só você pensar que a volta inteira tem 360, como são 8 pedaços iguais, você divide o 360 por 8, dá 45 graus, certo? Outra pergunta, ó, aqui temos um relógio, esse relógio está marcando exatamente 4 horas, certo? Aí a pergunta é, quantos graus tem o menor dos ângulos formados pelos ponteiros do relógio que marca 4 horas em ponto? Então, a pergunta quer saber quantos graus tem esse ângulo aqui de dentro, sabendo que são 4 horas. Bom, então se você fez as contas aí, você deve ter chegado que o resultado é 120. Então, como que eu chegaria nessa resposta? Você poderia pensar o seguinte, aqui ó, a circunferência foi dividida em 12 partes, cada do 11 para o 12, do 12 para o 1, do 1 para o 2, todos têm o mesmo tamanho, certo? Então, eu dividi a circunferência em 12 pedaços iguais. Se eu fizer 360 dividido por 12, dá 30 graus, ou seja, entre cada um desses números tem 30 graus. Entre o 6 e o 7 tem 30 graus, 7 e o 8 tem 30 graus, 8 e o 9 30 graus, assim por diante. Portanto, quando o relógio está marcando 4 horas, tem um ponteiro no 12 e um ponteiro no 4. Então, vai ter 30 mais 30 mais 30 mais 30, que dá 120. Resposta 120 graus. Mais uma perguntinha, ó. Aqui eu tenho um quadro, certo?
E aí no quadro eu tenho um ângulo aqui, ó. Pergunta: quantos graus tem o ângulo de cada um dos cantos desse quadro? Então peguei esse cantinho aqui, por exemplo. Quantos graus tem esse ângulo? Bom, então se você perceber bem aqui, ó, esse ângulo aqui, ele tem 90 graus. Por que 90 graus? Ele, na verdade, ele representa 1/4 da volta total. A volta total tem 360, 90, esse ângulo que está aqui tem 1/4. Portanto, 1/4 de 360 é 90 graus. Agora uma curiosidade aqui, ó. Essa daqui, vocês já devem ter visto, se não pessoalmente, em alguns livros ou filmes ou algo do tipo, é a Torre de Pisa. Ela tem uma inclinação, ela está um pouco torta. E aí a pergunta é: quantos graus aproximadamente é a inclinação vertical da Torre de Pisa? Então é um chute, né? Não dá para calcular. A gente não consegue calcular só olhando a figura aqui. Quanto você acha que é a inclinação dessa torre? É a inclinação vertical, ou seja, se ela estivesse perfeitamente em pé, seria 0 grau. Quantos graus de inclinação você acha que essa torre tem? Bom, eu nunca fui lá e medi pessoalmente, mas eu procurei na internet e vi que tem aproximadamente 4 graus de inclinação a Torre de Pisa. Bom, vamos ver alguns ângulos conhecidos e muito importantes. Esse é um ângulo bem importante e conhecido também, você vai ver bastante nos exercícios, que é o ângulo de meia volta. Perceba que a volta inteira seria tudo isso aqui, só que aqui está indo só até a metade, ó. Então ele é o que a gente chama de ângulo de meia volta. Ao invés de chamar ângulo de meia volta, tem um nome mais conhecido, que é ângulo raso. Então esse ângulo aqui é o ângulo raso. Como a volta inteira tem 360, o ângulo de meia volta vai ter metade, 180. Então o ângulo raso é o ângulo que mede 180. Outro ângulo importante que a gente já viu é esse ângulo aqui, ó. Ele é o ângulo de 1/4 de volta. Então aqui tem 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ele é o que a gente chama de ângulo reto, ó. Até porque ele fica bem retinho aqui, ó. Você pode ver que muitas construções, muitas figuras que a gente tem no nosso dia a dia tem um ângulo reto. O caderno, o quadro, a porta, certo? É retinho aqui. Tanto é que a representação dele é diferente dos outros ângulos. Aqui geralmente quando é ângulo reto, a gente coloca ele quadradinho aqui para mostrar que é um ângulo reto. E a medida dele é 90 graus, que é 1/4 de 360. Ângulo bem importante. Outro tipo de ângulo é o ângulo agudo, que é quando o ângulo mede entre 0 e 90 graus. Ó, então perceba que até aqui seria 90 graus. Esse ângulo vermelho é um ângulo menor do que 90 graus. Então, quando o ângulo tem a medida entre 0 e 90 graus, a gente chama isso de ângulo agudo, certo? Qualquer medida entre 0 e 90 é um ângulo agudo. Então perceba aqui nessa animação, ó, qualquer um desses ângulos entre 0 e 90 é considerado um ângulo agudo. Já esse daqui, ó, perceba que a medida do ângulo vermelho passa dos 90 graus. O 90 graus está aqui, esse aqui é maior do que 90 graus. Então, quando a medida de um ângulo está entre 90 e 180, a gente chama esse ângulo de ângulo obtuso, entre 90 e 180. Então, qualquer ângulo entre 90 e 180, qualquer um desses é chamado de ângulo obtuso. E um pouco usado é quando passa do 180. Ó, esse daqui tem mais do que 180. Quando tem mais do que 180, quando a medida está entre 180 e 360, a gente chama esse ângulo de ângulo côncavo, certo? Então aqui, ó, qualquer uma dessas medidas entre 180 e 360 é o que a gente chama de ângulo côncavo. Bom, então conhecendo essas classificações desses ângulos, temos algumas perguntas para ver se vocês lembram e entenderam. Então veja só, aqui temos um ângulo, o ângulo CAB, ele tem 132 graus. Pergunta é: qual a classificação do ângulo CAB a seguir? Bom, então como a medida do ângulo CAB está entre 90 e 180, é maior que 90, mas também é menor que 180, então ele é um ângulo obtuso. Outra pergunta é: dê um exemplo de medida de um ângulo agudo. Bom, então vocês têm vários exemplos de ângulo agudo, não tem um só, né? Basta pegar qualquer medida entre 0 e 90 que é um ângulo agudo. Pode ser 3 graus, 25 graus, 37 graus, 89 graus, qualquer um desses ângulos é um ângulo agudo. Bom, outro conceito importante são os ângulos adjacentes. Então perceba aqui, ó, nessa figura que a gente tem três ângulos, né? A gente tem o ângulo DAC,
tem o ângulo CAB e tem também o ângulo DAB. O que são ângulos adjacentes? Ó? Então, nesse caso, eu tenho um exemplo de dois ângulos adjacentes, que é o ângulo CAB, o verdinho, e o vermelhinho. Os dois são ângulos adjacentes. Para que sejam ângulos adjacentes, eles têm que estar um do ladinho do outro, tem que estar encostado um no outro. Então, em geometria, a gente fala que dois ângulos são adjacentes quando eles têm em comum o vértice pertence para os dois, e um dos lados pertence para os dois também. E só isso eles podem ter em comum, eles não podem ter mais nada em comum, não pode ter nenhuma região interna ou algo mais do que isso em comum. Então, esses dois ângulos, o verdinho e o vermelhinho, são ângulos adjacentes, estão do ladinho, estão coladinhos um no outro. Outro conceito bem importante é a bissetriz de um ângulo. Então, o que é uma bissetriz? Então, olha essa figura aqui. Eu tenho um ângulo BAC, ele mede 80 graus, está escrito na figura. Se eu traçar uma semi-reta aqui, eu tracei uma semi-reta AD. Então, a princípio, ela está dentro do ângulo. Eu não sei o que aconteceu com essa medida. Eu não sei se ela está, se aqui é maior do que, se o de cima é maior que o de baixo ou algo do tipo. Mas, se eu medir com um transferidor, eu posso perceber aqui, nesse exemplo, que tem, se tiver 40 nesse ângulo de cima e 40 nesse ângulo de baixo, eu acabei de dividir o ângulo em duas partes iguais. Quando eu traço uma semi-reta e eu divido o ângulo em duas partes iguais, se o ângulo BAD é congruente ao ângulo DAC, se esse ângulo tem a mesma medida que o de cima, então essa semi-reta é o que a gente chama de bissetriz do ângulo, é o que divide o ângulo ao meio. Então, bissetriz é a semi-reta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes adjacentes. Bom, agora olha essa figura aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certo? E foi traçada uma semi-reta aqui no meio. Essa semi-reta não dá para saber se dividiu ao meio ou não. A princípio parece que não, né? Mas a gente não tem certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, mas o importante é o seguinte. O importante é como esses dois ângulos, tanto o azulzinho quanto o vermelhinho, como eles juntos, somando os dois, formam 90 graus, a gente chama esses ângulos de complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma das suas medidas é 90 graus. Então pode ser 20, 70, pode ser 30 e 60, pode ser várias medidas possíveis. Se a soma der 90, então eles são chamados de ângulos complementares. Uma ideia muito parecida é para ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma dá 180. Então perceba aqui que 180 é meia volta, certo? Os dois juntos eles formam uma meia volta. Então esses dois ângulos são suplementares. E uma outra classificação que não é muito usada é dos ângulos replementares. Então, dois ângulos são replementares quando a soma das suas medidas dá 360. Então, esse ângulo azul e esse ângulo vermelho, os dois juntos dão a volta toda, somam 360. Então, eles são ângulos replementares. Bom, então para finalizar, algumas perguntinhas para ver se vocês entenderam e lembram dos conceitos aí. Então, olha só, aqui temos um ângulo, o ângulo grandão aqui, ó, BAC, ele é um ângulo de 90 graus, está marcado aqui, ó, perceba que o ângulo ele é reto, certo? De 90 graus. E aí foi traçado uma semi-reta dividindo esse ângulo em duas partes, no ângulo azulzinho e no ângulo vermelhinho. Aí vem a pergunta, ó, se a gente souber que o ângulo CAD tem 30 graus, então qual é a medida do ângulo BAD? Qual a medida do ângulo vermelhinho? Bom, então se você fez as contas aí, como os dois juntos formam 90 graus, então esse ângulo aqui só pode ser de 60. 30 mais 60 é 90 graus. Então preencha a lacuna agora, ó. Os ângulos CAD, o ângulo azulzinho, e o ângulo vermelhinho BAD, eles são ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles que juntos somam 90 graus. Agora uma outra figura. Temos aqui, ó, um ângulo raso, um ângulo de meia volta, que dá 180 graus. E aí esse ângulo foi dividido em duas partes também, o ângulo azulzinho e o ângulo vermelhinho. Se eu afirmar para vocês que o ângulo azulzinho CAD tem 50 graus, então qual que é a medida do ângulo BAD? Bom, então se você fez as contas, deve ter chegado em 130 graus. Para a soma dá 180, 50 mais 130 dá 180. E complete a lacuna, os ângulos CAD, o ângulo azulzinho e o ângulo vermelhinho, são ângulos
São ângulos suplementares, são ângulos que juntos formam 180 graus.